Europa, 1933. Adolf Hitler sobe ao poder na Alemanha após uma grave crise econômica europeia, iniciada em 1929. A partir daí, inicia-se um governo baseado na ideologia nacional-socialista, também conhecida como nazismo. As ideias propagadas por Hitler no livro Mein Kampf, Minha Luta, tornam-se a política oficial alemã. De 34 a 39 aconteceu muita coisa para os judeus que naquela época estiveram na Alemanha. Por exemplo, nós fomos proibidos de frequentar teatros, nós fomos proibidos de frequentar piscinas, nós fomos proibidos de frequentar lagos onde nós podíamos nadar ou fazer um recreio, etc. Era tudo, isso chamava-se für Juden verboten, o que quer dizer proibido para judeus. Por alto-falantes, os alemães começaram a fazer os decretos. Proibição de judeus às salas de espetáculos, proibição de judeus aos parques, veículos de transporte, a não ser nos compartimentos destinados a eles, e obrigatoriedade de entregar todos os valores possíveis para as determinadas autoridades. Então, objetos de arte, prataria, cristais, joias e peles. Os alemães, a partir do dia 1º de janeiro de 1938, insistiram, aliás, por um decreto de lei, que todos os judeus que não têm um nome que caracteriza um judeu tinham que acrescentar, além do nome, o nome de Israel para os homens e Sara para as mulheres. Aqueles que saíram, que pediam passaporte, tinha o carimbo J lá dentro, o J como judeu. Eu me lembro daquela época, quando eles queimaram os livros dos autores judaicos ou daqueles que eram escritores que escreveram não de acordo com as diretrizes dos nazistas. E culminou com a famosa Noite de Cristal, em novembro de 1938, onde muitos foram presos. A Noite de Cristal foi muito bem organizada, que na Alemanha, em toda a Alemanha, no mesmo dia foram incendiados as sinagogas e destruídos as instituições judaicas. As firmas que pertenciam aos judeus já foram transferidos ou confiscados para alemães e não tinha mais emprego para os judeus, nem para médicos, que não podiam mais clinicar, só podiam atender judeus ou advogados, etc. Progressivamente, os judeus são excluídos da sociedade alemã. São proibidos de trabalhar nos serviços públicos, seja como professores, como médicos ou como membros das orquestras sinfônicas. São barrados em concertos, teatros, restaurantes e parques. Em 1º de setembro de 1939, tem início a Segunda Guerra Mundial, com a invasão da Polônia pela Alemanha nazista. A partir desse momento, os exércitos de Hitler lançam-se numa bem-sucedida guerra relâmpago, iniciando um período de conquistas militares que os levaria a dominar praticamente toda a Europa. Primeira coisa, os mais destacados judeus, tanto da vida artística como da vida comunitária, como da vida intelectual, foram retirados à calada de noite e levados a um lugar desconhecido, onde posteriormente soubemos que foram fuzilados. Os judeus religiosos tiveram suas barbas cortadas, judeus eram pegues nas ruas para trabalhos humilhantes, trabalhos sem qualquer sentido, e com chicotadas e com tudo. Era proibido aos judeus andar nas ruas principais da cidade, era proibido aos judeus posteriormente andar nas calçadas. Em 1941 já fomos forçados, aliás, todos os judeus na Alemanha e na Europa foram forçados de usar
o Magen David. Os alemães deram um decreto que todos os judeus deveriam usar braçadeira branca com Magen David azul nela. Depois acharam que isso não é suficiente para humilhar os judeus. Mandavam colocar no tórax e nas costas uma estrela amarela com dizeres Juden. Eles avisaram que estavam fazendo, uma separação e que os judeus, no próximo futuro, iam morar numa região só para eles, um bairro, e que viveriam muito bem dentro deste bairro, que é chamado gueto. Não passou muito tempo, os alemães vieram nos buscar, muito bem organizado, com cachorros ucranianos ajudando, e nos levaram para gueto. Fomos ao lugar que nos foi destinado, um quartinho, uma cozinheta e banheiro fora, na rua Barevica, e mal colocamos nossos pertences, que eram poucos, mal colocamos no meio da cozinha, os alto-falantes convocaram imediatamente todos os homens se colocarem à disposição das autoridades na praça. Só os homens. Formaram-se filas, 3 ou 4 mesas, não sei quantas, com 2 Gestapo-men em cada mesa. Os homens se apresentavam e recebiam crachá. Crachá com letra A significa que é bom para a Arbeit, para trabalhar. Então, era salvo, por enquanto. Não sabíamos, achávamos que para sempre. Letra B deveria se apresentar dentro de algum tempo, 1 mês, 2 meses, para ver qual é a condição física, porque já recebendo letra B, já se sentia que eles não eram tão aptos como esses que recebiam letra A. E letra C, os homens que recebiam letra C geralmente eram idosos, fragilizados, enfraquecidos, e eram colocados ao lado, já esperando o transponte, rodeados de guardas ucranianos. Os judeus eram retirados muito, as melhores casas foram requisitadas para os alemães e depois saiu um decreto para a instalação de um gueto na cidade de Lodz, o primeiro gueto do século XX. Um gueto, sabe, que levaram um bairro mais miserável da cidade e cercaram com arame farpado, com tábuas, uma cerca. Nós tínhamos também nosso muro e nossas cercas lá, que a gente não podia passar, para lá do ariano. Quem pulava o muro, ou quem roubava comida, foi executado. Nós não tínhamos armas. E se alguém tinha e matou um alemão, as 10 casas do lado esquerdo e 10 casas do lado direito eram chacinadas. Então ninguém se atrevia a pôr em risco a vida dos seus vizinhos. Fuga era impossível. Os que fugiam eram metralhados ao redor do muro eletrificado. Depois, dia 1º de maio de 1940, era proibida aos judeus sair e entrar no gueto. Antes também podiam sair e entrar com uma autorização especial, depois era totalmente fechado, vedado. E os judeus estavam sucumbindo no gueto de fome, tinha pouca comida. E o inverno que seguiu também foi um inverno muito rigoroso, que morriam muitas pessoas, que podemos dizer no primeiro ano. O gueto foi fechado, o gueto foi instituído em novembro de 1939, hermeticamente fechado em maio, mas no primeiro ano, durante o primeiro ano, o primeiro inverno também podemos dizer que mais de 20.000 pessoas morreram no gueto. Muita gente estava morrendo de frio na rua, não tinha para onde ir. Esses cadáveres, como também outros, eram sempre levados por carroças, que na maioria das vezes puxados pelos judeus e empurrados pelos judeus, mas também às vezes por cavalos. Quando essas carroças atrasavam, retardavam, o cheiro dos cadáveres era insuportável, impregnando-se nas marinas. Eu vivia constantemente em contato com piolhos, com doenças de tifo, percevejos.
À noite eles saíam, os persevejos saíam das paredes, porque o gueto foi justamente escolhido o lugar mais paupérrimo da cidade para colocar judeus lá. Então havia persevejos, havia ratos, havia toda espécie de insetos. Transportes de cidades pequenas chegavam. Eles faziam limpeza de várias cidades menores do que Varsóvia. Então a população chegava, era transportada para lá. Mais tarde pegavam ele e levavam para campos de concentração. Do destino de onde, o que, como levavam essas pessoas do gueto sempre para fora para trabalhos e que eles não voltavam. Sabe, aqueles trens que jogaram gente como um lixo lá, pior do que gado, tinha só uma janelinha com um arame e cada degrau do trem tinha um soldado armado alemão, tá? E gente lutava, queria chegar para tomar ar para aquela janelinha, né? Nem água, nem nada, um em cima do outro. Um fazendo necessidades biológicas, um em cima do outro. Foi horrível aquela viagem. Não sei quanto durou. De repente, os trens pararam e eles começaram. Começaram, e os cachorros e tudo. Aí a gente viu Auschwitz, Arbeit macht frei, que quer dizer... O trabalho te deixa livre, te faz livre. A Alemanha, em um ataque surpresa, invade a União Soviética, que até então era sua aliada. O inverno russo e a disposição da liderança soviética ao sacrifício de sua população civil e seus soldados barram a invencível máquina militar alemã em Stalingrado. Enquanto as tropas alemãs são empurradas de volta a Berlim, a quase totalidade das ancestrais comunidades judaicas do leste da Europa fica à mercê dos comandos de extermínio da famosa SS e seus colaboradores locais, com ordens para destruí-las sem deixar rastros nem sobreviventes. Dentro da proposta de extermínio em massa e após sistemáticos assassinatos coletivos, são instituídos os campos de concentração, de trabalho e de extermínio. Os primeiros campos de concentração surgem na Alemanha, logo após a ascensão dos nazistas ao poder, com a finalidade de segregar aqueles elementos da sociedade considerados perigosos pelo novo governo. Conforme amadurecia a política racial nazista, os prisioneiros foram primeiramente utilizados como mão de obra escrava, submetidos à fome, frio e maus tratos nos campos de concentração. Muitos dos campos de concentração ficavam próximos dos principais campos de extermínio e, efetivamente, concentravam os prisioneiros que aguardavam seu destino nas câmaras de gás. A evolução da ideia de eliminar o povo judeu da Europa pode ser acompanhada através da passagem dos prisioneiros pelos campos. Conforme a guerra avançava e mudava a sorte dos alemães em 1942, diminuía o tempo de vida dos prisioneiros a caminho das câmaras de gás. Então, de lá foram geralmente para a Polônia, maior parte foi para Auschwitz, porque Auschwitz foi a maior fábrica de morte que os alemães tiveram. Tiraram todos os velhos, todas as mães com crianças, já foram embora de caminhão diretamente para câmaras de gás, que não foi bem claro para nós ainda naquela ocasião.
de repente, nos disseram para tirar roupa e nós, com roupa na mão, numa fila, tínhamos que passar quase correndo, andando depressa, até chegarmos em frente do primeiro encontro com Anjo da Morte, Sr. Mengele, que chegou lá num cabriolete, num carro conversível Mercedes-Benz. Ele estava sempre vestido, um homem bonitão, posso dizer, de cabelo escuro, alto, tinha sempre uma capa grande, eu acho capa escura de couro, e na mão tinha luvas. E com essas luvas disse para a esquerda e para a direita, sem mais nada. Andamos, até que chegamos a um ponto onde nós tínhamos que deixar toda a roupa. Foi o nosso cabelo raspado, o corpo todo foi raspado, foi destinado para me raspar. Foi um amigo meu que cortava meu cabelo das vezes quando eu fazia uma visita em Breslau. Ele terminou de cortar e de me raspar o corpo todo e perdeu os nervos. Perdeu os nervos e foi na cerca elétrica. Me deram um tamanco enorme, a gente não podia perder isso, porque perdi a vida por qualquer motivo. A vida de judeus era muito barata, não valia nada. Mas eu não tinha medo de perder tamanco, de medo de perder vida. Eu tinha medo de apanhar, de ser torturada. Isso eu tinha medo. De morte ante a mim, seria um alívio. E tinha rolado um bloco de experiências, que chamaram de blocos, ou de gêmeos. E eles faziam várias experiências. Inseminação com sêmen de animais, sei lá, tiravam os órgãos. Sabíamos que procurar um médico foi convite para morrer. Por isso, foi logo encaminhado para o hospital. A porta de fundo do hospital já foi direção para crematório. Isso todo mundo sabia. Não se pode demonstrar nenhuma fraqueza. Mas uma das grandes torturas era que eles não deixaram ir ao banheiro quando a gente queria ou precisava. Ir a sob comando. Então, eles escolhiam a hora quando você devia suas funções biológicas executar, no teu organismo. Isso era uma verdadeira tortura. Eu me senti mal e eu queria sair lá nesse bloco onde tem as privadas, né? E uma que foi na porta, ela não queria deixar e me bateu, porque eu quero sair. E todo dia ou toda noite você encontrava os prisioneiras que se enforcavam na própria roupa. Nós perdemos menstruação em Birkenau, quando davam para nós bromo, todo líquido, toda a comida, sabe? Aí a gente, por exemplo, primeiro mês a gente ainda menstruava, depois aí parou todo o tempo de campo de concentração, ninguém menstruava. Eu tinha muito medo, porque me disseram que as mulheres grávidas, eles vão perceber que eu sou grávida, que eles já levam. Isso que eu sempre escondi última, quando nós ficamos 5 numa fila, quando foi o Zelapel, quando eles contaram a gente, eu fiquei sempre a última, para que eles não podiam ver. A barriga não foi grande porque eu fui com fome. Eu não podia, a criança não podia se desenvolver, porque eu morri de fome. Foi uma senhora, ela disse que ela é parteira. E ela
veio para me ajudar. Ela foi comigo, só ela não tinha o que fazer, né? A criança nasceu muito fácil, porque eu fui com fome, e muito magra. Isso que a criança nasceu muito depressa, e ela embrulhou isso em panos lá, e eu pedi para eles me mostrar para que eu veja. Isso que eu podia só ver, e eles já levaram. Este é sempre na minha frente, este momento quando eu olhei como ela move os dedinhos, uma menina. E eles levaram a criança e eu fiquei lá deitada dentro do sangue nestes panos sujos. O que mais me impressionou foi quando chegou um transporte com crianças, famílias judias da França. E quando eu já sabia dos crematórios, aí vi essas crianças, eles separaram dos pais e com música levavam para crematório. E a música era em alemão, e lembro ainda como agora que as palavras eram Mutti, schenk mir ein Pferdchen. Mami, me dá de presente um cavalinho. Em ritmo e melodia daquela música, levaram essas crianças para cremar. Aí eu perdi voz. De manhã a gente tinha que se apresentar, fomos contados, então foram feitos comandos. Meu primeiro serviço foi de carregar os mortos. No início, primeiro, segundo dia, achei horrível, mas depois também a isso a gente se costuma. Tinha aqueles famosos selaper, que sempre chamavam gente, tá? E aqui ainda chamavam pelo nome. Depois, a gente tinha que esquecer que tem nome, a gente se tornou número. Quando eu cheguei em frente do SS em Auschwitz, eu tive que dizer Melde Gehorsam, Häftling A1832. E eu ganhei o número 47019. E que em Auschwitz, maioria foram judeus, mas tinha lá também muitos não judeus. Por exemplo, tinha lá ciganos. Por razões até hoje não entendo, o Hitler matou todos os ciganos que encontraram, os alemães. Entre os judeus ainda procuraram os homens fortes para trabalhar. Entre os ciganos, nem isso fizeram, o que também não consigo entender. Porque tiveram aqui os triângulos, depende da cor do triângulo. Os judeus tiveram um triângulo amarelo, políticos vermelho, homossexuais cor de rosa. Estes crentes religiosos tiveram cor de lila e, de uma forma assim, os criminosos simples, cor verde. E conforme a cor do triângulo ao lado do número, a gente sabia de qual prisioneiro se trata. Após a derrota alemã em Stalingrado, os exércitos russos começaram a avançar, libertando o território ocupado pelos alemães, que a partir de 1944 enfrentaram também as tropas aliadas, desembarcadas na Itália e na Normandia. Sentindo a proximidade das tropas russas, os alemães que abandonavam os campos em direção à Alemanha fizeram com que os prisioneiros os acompanhassem, tentando apagar as evidências de tudo o que haviam feito nos campos de concentração. Essa última atrocidade ficou conhecida na história como Marchas da Morte. Durante o terrível inverno de 1945, milhares de prisioneiros sucumbiram em marchas de centenas de quilômetros, sem água, comida ou descanso. E nós, como aquele meu amigo Robert, fomos naquela marcha de morte que fomos de Auschwitz a pé até a fronteira com Tchecoslováquia, na direção para Mauthausen. E isso funciona da seguinte maneira. Atrás tinha uns caminhões, que nós, graças a Deus, não vimos, que pegaram os mortos. Quem não podia andar foi morto quando chegou perto dos caminhões. E nós sabíamos que nós temos que andar. Quando começou a ofensiva russa,
nós tínhamos que sair de Gleiwitz. Então foi formado um grupo grande. Eu não sei, eu acho que eram 1.500 pessoas, mas o campo todo. Nós andamos, tínhamos uma carroça grande, que normalmente é puxado por cavalos, que nós tínhamos que empurrar na neve, não na estrada, mas em estradas pequenas, porque a estrada principal tinha que ficar livre para o exército. E assim andamos. Do lado, SS, atrás, SS. Primeiro lugar onde nós pernoitamos foi Blechhammer. Quem ficava 5 passos atrás do grupo era fuzilado. Nós vemos nas valetas, à direita e à esquerda, naquela época, muitos corpos. Não devemos esquecer que tinha muita neve, era frio, os corpos eram conservados. Durante a nossa marcha, passamos por muitos lugares. Tinha gente, prisioneiros, colegas, que fugiram, se esconderam, foram fuzilados. Nós saímos, ao meu ver, como eu já disse, em mais ou menos 1.500 pessoas, e chegamos em Groß-Rosen, mais ou menos com 250. Em guetos como o de Varsóvia e de Bedzin, uma parte da juventude se levantou contra os nazistas, mas somente quando ficou claro que os guetos já estavam condenados. No campo de concentração e extermínio de Sobibor, na Polônia, alguns prisioneiros se rebelaram e conseguiram escapar para as florestas próximas, unindo-se à resistência polonesa. Em 39 de setembro, entraram patrulha alemã de motocicletas deles que eles costumavam e já deram tiros. Dos dois, todo lado. E vi isso aqui, falei, aqui não é negócio mais ficar, tem que se preparar para ir na floresta. Do cemitério Travessa, você já está na floresta. Se entrou na floresta, viva a alma não te procurou, porque eles tinham medo. Grupos partisanos não deixaram eles entrar. E judeus tinha de todo lado, se entraram na floresta. Na floresta a gente fez ginástica, instruções, a gente fez preparações, porque entramos tudo na floresta, ninguém sabia dar um tiro, ninguém sabia colocar balas no revólver, ninguém sabia limpar uma arma. Lutaram bem contra os nazistas. E depois nós fomos, ordem deles, começamos a trabalhar, já era disciplinados, era já treinados. Nós fomos colocar minas, bombas no trem que foi, levou o exército, levou armas para a primeira linha na Rússia. Nós no caminho, nós sabia que vai passar trem assim, assim, assim. Foi minado um lado a outro lado. Quando o trem entrou, ele voou no céu, com soldados, com tudo. Em Auschwitz-Birkenau, os Sonderkommandos, responsáveis pela incineração dos corpos nos crematórios, conseguiram pólvora suficiente para demolir um dos fornos e realizar um ataque contra os guardas do campo. Sonderkommando, ou Comando Especial, traduzido para português, foram judeus que foram forçados de trabalhar dentro do crematório. E o que os alemães fizeram, eles de vez em quando mandaram esses próprios judeus dentro da câmara de gás. E aqui há um grupo desses judeus nesse Sonderkommando, e essa gente era mais forte, eles tinham boa comida, eles tinham que trabalhar fisicamente, não podiam ficar lá sem comida. E eles sabiam que iam morrer dentro de 2 ou 3 meses, e eles prepararam uma revolução. Não se sabe de onde, mas eles arranjaram dinamite ou pólvora e fizeram granadas de latas e arranjaram milhares de agulhas e pregos que enfiaram dentro de bandagens que enrolaram por volta dessas latas. E num certo dia,
quando os SS também eram contados. Nós fomos todo dia, 1, 2 ou 3 vezes, num apelo, onde fomos contados para ver se estamos todos lá. Os SS também tinham todo dia um tipo de uma reunião, onde ficaram também em fileiras perante o chefe deles, que deu-lhes ordem do dia, mas eram também muito organizados. E esse pessoal desse Sonderkommando aproveitou, quando tinha todos esses lá, jogaram por cima deles essas granadas. E aquilo ocasionou que muitos dos SS ficaram cegos, porque tinha milhares de agulhas voando por todo lado. E o que aconteceu que eles tinham lá os grandes cachorros, que eles chamaram de Bluthunde, ou seja, cães de sangue, que eram treinados de pular sobre prisioneiros, esses também ficaram cegos. E nessa confusão, esses pessoal de Sonderkommando já prepararam alicates isolados, cortaram os fios de alta tensão e começaram a correr na direção dessas montanhas Carpatas para se juntar aos guerrilheiros. Pelo que consta, eu nunca soube, mas disseram que nenhum deles conseguiu fugir. Eles soltaram os cães que corriam e pegaram eles e assim acabaram. Mas pelo menos essa gente não morreu em câmaras de gás. E foi uma das poucas ocasiões onde se pode dizer que os judeus fizeram uma revolução. Porque muita gente, depois da guerra, me perguntaram como é possível que vocês, como ovelhas, sempre fizeram o que os alemães quiseram, até entraram na câmara de gás sem qualquer resistência. O que ninguém consegue entender que os alemães fizeram isso de uma maneira tremendamente bem bolada, estudada e psicologicamente desenvolvida. Em primeiro lugar, uma pessoa que não tem cabelo já tem um complexo de inferioridade ao lado de quem tem cabelo. Uma pessoa suja, malnutrida, ainda se sente pior perante alguém que é forte e uniforme. Além disso, quem tem fome não tem capacidade de pensar sobre outra coisa do que comida. Não tem capacidade, não tem meio, não tem força, não tem vontade de resistir a nada. Vários cidadãos, considerados os justos entre as nações, tanto na Alemanha quanto nos países ocupados, colocaram em perigo a própria vida para esconder e salvar judeus, evitando assim que fossem enviados a campos de concentração. Sempo Sugihara e Souza Dantas, por exemplo, pagaram um elevado preço, tendo sido discriminados posteriormente em suas carreiras. Raul Wallenberg desapareceu depois que os soviéticos ocuparam a Hungria e, apesar de diversos relatos que testemunhavam sua prisão, nunca se descobriu seu paradeiro. A tentativa frustrada de voltar a seus lares, na esperança de encontrar familiares vivos ou retomar suas vidas de antes da guerra, deixou a maioria dos sobreviventes em condição de refugiados na Alemanha, sob a tutela dos aliados ocidentais. Muitos sobreviventes faleceram porque receberam alimentação abundante de seus libertadores. Seus organismos, acostumados à fome, entraram em colapso, matando com a fartura muitos daqueles que haviam sobrevivido a anos de privações. Alguns conseguiram emigrar para os Estados Unidos ou seguiram para os mais diversos destinos. Outros tentaram, através da imigração ilegal, chegar a Israel, na época ainda um protetorado britânico. E muitos aguardaram a criação do novo Estado de Israel em 1948, para então abandonar o continente. Gente, praticamente depois da libertação, era mais animal que gente. Não sentia a alegria da liberdade, posso dizer. Tinha gente que tinha euforia, de alegria, pulava, tá? Eu fechei em mim, cobri minha cabeça de cobertor, fiquei lá. Aí eu me dei conta, fiz balanço, deu tempo, né, que eu não fazia nada. O que eu perdi? Ganhei liberdade, mas que preço que eu paguei por ela.
Mas um pouco de alívio, sim, mas não tanto como eu vi os poloneses dançando nas ruas, felizes, famílias se abraçando, bebendo. Não, nós não. Nós fomos feridos, nós fomos despedaçados, nós fomos fragmentados. Nós não éramos inteiros. Os policiais falaram, vão, vocês estão livres. Mas, infelizmente, nós não sabíamos o que é isso. Nós ficamos que nem animais juntos, agrupados na estrada. Não sabíamos que esta aqui é libertação. Nós não entendíamos o que eles queriam. Até que, não sei quanto tempo, alguns com alguma iniciativa disseram, então vamos. Ainda no campo, quando perambulava esfomeadas para Padre Alquebrado, eu jurava a mim próprio, em caso que Deus permita-me sobreviver à guerra, contarei ao mundo o meu testemunho ou tudo o que passei, para que nunca permitir que o mesmo aconteça. A minha impressão do Brasil, bom, adorei clima. As pessoas que eu conheci, eu gostei. Eu gosto do Brasil. Eu gosto do povo brasileiro, porque é cordial, é hospitaleiro. Eu me considero brasileira, estou 40 anos aqui. Daqui só saio para passear. Não esquecer passado dos seus avós, de seus pais, mas não imitar de forma alguma atitudes daqueles que os perseguiram. Isso é para a juventude. Eu não posso ficar com amargura. Eu quero transmitir alegria. Eu quero transmitir vida. Eu quero transmitir aquilo que o brasileiro chama alto astral.